LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta de vendas, que gosta de marketing, que gosta do agronegócio, que gosta de falar do nosso negócio. Por quê? Porque o agronegócio, moçada, é o nosso negócio e o agro não para. E hoje nós estamos aqui com figuraça do mercado, José Carramati, do Tempo de Monsanto, que eu conheci lá atrás, um parceiro que a gente trabalhou muito em semente, e nas indas e vindas ele vai contar um pouco da história dele, que é uma história muito legal, e ele está fazendo um negócio hoje muito diferente, que também vai ser interessante para você que está nos escutando aqui, ver a história de sucesso desse nosso amigo José Carramati. Carramati, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Pois, Goda, muito obrigado, uma honra estar aqui com você. É o que eu disse, eu assisto várias das entrevistas que você tem feito, e eu acho que esse canal é um canal que tem um brilho de enaltecer os profissionais da agricultura como um todo, e isso aí é um trabalho que você está capitaneando. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você hoje. Obrigado, parceiro, obrigado. Ô, Carramati, assim, eu sempre faço uma pergunta para os participantes, eu digo assim, como é que você veio parar no agronegócio? Como é que você foi se formar em agrônomo? Você é nascido aonde, Carramati? Então, Esgoda, funciona assim, eu estou nascido em São Paulo. Capitalzão mesmo, capitalzona, é paulistano. Nasci no Brooklyn, atrás do estábulo dos cavalos da Hípica Paulista ali. Certo. Eu falo isso e ninguém acredita. Eu nasci em São Paulo, mas eu nasci em casa, não nasci no hospital, não deu tempo de correr para o hospital. Mas funciona assim, o Esgoda, a minha família é uma família muito simples, uma família muito humilde, e os meus 4 avós, paternos e maternos, todos eles eram pequenos agricultores em Portugal. Portugal, cara. Portugal, eles eram produtores de agricultura de subsistência, né, e faziam alguns trocados a mais lá com produção de vinho, de azeite, e era o que a agricultura de pequenos agricultores permitia ali logo no pós-guerra e um pouquinho antes. Meu pai e minha mãe foram imigrantes, vieram de Portugal, e eu digo para vocês com muito orgulho, meu pai, quando chegou no Brasil, ele devia o dinheiro da passagem dele de Portugal para cá. Tá, que... E foi um cara que trabalhou sempre no comércio, aqui. Ele tinha comércio do quê? Português normalmente é padaria, olha aí, ó. Meu pai teve umas 5, 6 padarias aqui em São Paulo. Trabalhava que nem louco, porque padeiro não tem folga, né, cara? Exatamente, E aí é o seguinte, Esgoda, todo almoço de Natal, de Páscoa, de Ano Novo, o assunto sempre era relacionado à agricultura, do tempo deles. Aí um pouco depois meu avô paterno veio para o Brasil, que também era agricultor lá, então, e eles foram morar numa casinha que tinha lá uns lugares que eles plantavam algumas coisas e tal. Então, assim, o assunto agricultura, de uma maneira muito simples, sempre foi o mote das discussões familiares. Então, eu te confesso que desde pequenininho eu cresci ouvindo isso com muito interesse, com muito apreço e com muita admiração. Né, os meus pais, os meus avós, muito simples, né? O meu irmão foi a primeira pessoa da nossa família que sentou num banco de universidade, meu irmão é médico, e nós construímos uma família extremamente feliz e que as raízes estavam lá na agricultura. Mas aqui no Brasil nós nunca nos envolvemos com nada disso. No colégio, eu comecei a ter aulas de biologia, Esgoda, e eu me lembro de um professor do colégio, eu fiz o Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo, ele desenvolvia aquelas histórias falando assim, de que, não, porque os agrônomos hoje em dia, eles não dependem de fertilidade, os agrônomos em Israel produzem na areia, e aquilo foi me encantando, e aí veio o dia de tomar a decisão e falar, o que eu vou prestar? Eu falei, eu vou fazer engenharia agronômica. E aí me inscrevi e passei lá na Exalc e construí os meus 5 anos lá. A Exalc é uma faculdade de agronomia hoje de renome, né, no Brasil. É tida como provavelmente a melhor faculdade do Brasil. E ela tem uma particularidade. Todo exalquiano tem um apelido. E eu quero saber o seguinte, qual é o apelido que te deram lá na Exalc, cara?
Essa história é engraçada. Quando eu era pequenininho, eu tinha muita alergia a essas canetas hidrocor, sabe? Essas canetas Silva Pen, mas os da nossa idade vão saber o que é caneta Silva Pen. Tô Mais ficando novos, velho, eu sei o que que é aquele estojinho com as canetinhas coloridas. isso. Eu era extremamente alérgico àquilo, acho que por conta do solvente, eu não sei o que que era. E quando você entra na Exalc, a turma vem com aqueles pincéis atômicos enormes, né? E eles não só arriscam, eles colocam aquilo na orelha, botam até na garganta. E eu levantei a mão e falei assim, ó, pessoal, vamos devagar que eu sou alérgico a isso. Aí eles já escreveram na testa, né? Alérgico. E ficou. E ficou alérgico. Então todo mundo. Durante 5 anos você foi o alérgico lá na Exalc. Mais que isso, Esgodê, até eu morrer, todo mundo da escola me chama de alérgico e ninguém sabe. Se você perguntar meu nome lá na turma F91, ninguém sabe. O pessoal só me conhece por alérgico. Isso é muito bacana. E assim, ó, durante a faculdade, você já teve uma tendência em sair, porque você construiu a tua carreira, que a gente vai falar um pouco, em cima da área comercial. Você já teve Sim. uma tendência que você chegou lá pelo oitavo semestre, coisa assim, e falou, eu vou para a área comercial, ou isso aconteceu ao acaso? Como é que isso aconteceu, cara? Não, não foi ao acaso, mas foi o seguinte, Esgoda. Eu logo que entrei na escola, na faculdade, no primeiro semestre eu já comecei a estagiar no departamento de zootecnia. Eu trabalhava com suínos, produção de suínos. Então, de julho a dezembro do meu primeiro ano, eu trabalhei no departamento de zootecnia com suínos. No final do primeiro ano, eu entrei num estágio lá da Exalc, que se chama CPZ, fui estagiário e depois fui coordenador, com pecuária de leite e de corte. E eu construí a minha graduação toda focado e trabalhando muito duro dentro do departamento de zootecnia, com produção de leite e com manejo de pastagens. E aquela história, fui chegando no final do ano, a gente trabalhava sob orientação de alguns professores, professor Moacir Corsi, professor Vidal Pedroso de Faria. Eles nos orientavam e nós já, ao final do curso, nós saíamos da escola e íamos trabalhar em fazendas, que eles, por sua vez, davam assistência, e nessas fazendas a gente começava a construir a nossa carreira. Então, o que eu aprendi durante os últimos 4 anos da minha graduação, o Esgodo? Eu aprendi a fazer vaca da leite e pasto para engordar boi. No finalzinho, tinha lá um professor de zootecnia também, que o nome dele era professor Wilson Matos. Ele me chamou para ajudar a medir leite numa das fazendas ali em São Carlos, em Descalvado, que é a Fazenda Grindos, para trabalhar num experimento que ele estava fazendo com um produto de biotecnologia que a Monsanto estava trazendo para o Brasil. E eu fui lá ajudar esse professor assim na maior boa vontade, né? E nisso veio lá um americano, né? Eu falava já um inglesinho na época. Veio lá um americano e o cara interagiu comigo. Eu voltei para Piracicaba uns 10 dias depois. O professor Wilson Matos foi lá na República que eu morava e falava assim: ô Zé, o John quer conversar com você, porque ele quer te contratar para Monsanto. Eu falei, não, professor, eu estou estudando ainda, estou no 5º ano, preciso terminar, e o negócio é fazer vaca da leite e fazer pasto para boi engordar. Não vou trabalhar nada desse negócio. E aí começaram as conversas, eles me chamaram para uma sala, né, 3 professores, professor Moacir, professor Vidal e professor Wilson, e eles, por fim, ao fim e ao cabo, falaram, alérgico, vai para lá, vai para Monsanto. Botaram pressão no você. É importante você ir, porque a gente cria vários homens técnicos aqui. A gente não tem no histórico do nosso departamento, no nosso estágio, a gente não tem nenhuma pessoa que tenha trabalhado em multinacional. Então, se você gostou da proposta, vai para lá. E assim foi, Esgodo. Eu recebi uma proposta da Monsanto na época, bem meninão ainda, super interessante. Eu nem formado estava ainda. Eles já me contrataram como RTV e eu não tinha terminado o curso. Eles me contrataram como RTV 6 meses antes de eu me formar, em julho de 91. Aí eu fui lá, comecei a ganhar uns trocadinhos e fiquei... Que lugar que você foi? Que cidade que você foi? Eu fui para São Carlos. Eu fui contratado para morar em São Carlos, que era uma bacia leiteira bastante forte no estado de São Paulo. Ali tinham várias fazendas grandes ali. Uma delas era essa Grindos que eu te falei, que até hoje produz leite ali.
E aí eu fui trabalhar lá em São Carlos, fiquei uns 5 anos nessa área. Mas Aí já para era trabalhar com o Randap. na área comercial, não, com esse produto de biotecnologia. Ah, produto, como é que chamava o produto? O nome é complicado, hein? O nome é Lactotropin, que é Lactotropin. tomatotropina bovina, que o nome que veio, né? O nome que veio para ser lançado no Brasil foi Lactotropin. Lactotropin. Só para fazer o agricultor falar esse nome já era um desafio. E segundo, né? Pô, Não, Carmate, como a gente aprende coisa com vocês, né, cara? Eu nunca imaginei que a Monsanto, a empresa que eu trabalhei, tinha um produto biológico nessa época para indução de leite no bovino, é isso, cara? é isso mesmo, é assim, ó. Em Olha que 1920, loucura, moçada. é rapidinho, a história é simples. Em 1920, os russos descobriram que tinha um efeito positivo de produção de leite do hormônio de crescimento. Qualquer fêmea que produza hormônio de crescimento se descobriu que tinha um efeito positivo na produção de leite. Só que você não conseguia, sem o advento da biotecnologia, produzir. Você tinha que macerar cérebro da vaca para conseguir fazer o hormônio. E com a biotecnologia, através da técnica do DNA recombinante, você conseguiu fazer isso em larga escala. Então você começou a suplementar as vacas com esse hormônio, que não tem nada a ver com o hormônio esteroide anabolizante, ele é hormônio de crescimento, tá? Então não tem nenhum tipo de inconveniente. E assim, o conceito do produto era lindo, Esgoda, porque você poderia produzir mais leite com o mesmo número de animais, ou então com menos animais, se você quisesse produzir o mesmo leite. De que ano nós estamos falando? Nós estamos falando de 90 para 95. Eu trabalhei 5 anos com esse produto. Aí em 95 eu já fui para a área comercial de Roundup. E o trem funcionava mesmo, cara. Você pegava uma vaca com 23 quilos de leite dia, ela ia para 30 quilos. A resposta era individual, né? Tinham animais que produziam mais, animais que produziam menos, mas tinham coisas que eram inacreditáveis. A Esgoda era inacreditável. Você suplementava um animal que dava 10, 12 litros a mais por dia com a injeçãozinha. Então, assim, era um negócio, era uma tecnologia espetacular. E não tinha rejeição, porque o mundo da biotecnologia ele veio com muita rejeição quando ele veio para as culturas, os cereais, né? E por que a gente não ouviu falar nessa rejeição, principalmente no leite, né, cara? Na verdade é o seguinte, o produto é vendido até hoje, existe uma parte significativa do leite que se bebe hoje que ainda utiliza esse produto. Ele é um hormônio proteico, ele não tem absolutamente nada a ver com as características dos hormônios esteroides anabolizantes. Então ele é um produto que se você ingere, você não tem problema nenhum em consumir, porque ele é uma parcela proteica, então ele não faz mal, entendeu? Entendi. Então é por isso que ele foi menos polêmico do que a biotecnologia nos cereais, como você falou. Mas houve muita polêmica também, principalmente nos Estados Unidos, quando esse produto começou a ser utilizado em larga escala lá. A Monsanto deixou de comercializar isso, passou para algumas outras empresas, mas esse produto ele é comercializado até hoje aqui no Brasil. Você vai nas geladeiras das vacinas das cooperativas, aí no Paraná você vai encontrar, tem em tudo quanto é lugar, tem sim. Se chama Lactotropin. E aí, como é que você foi parar na área de defensivos, cara? O que aconteceu? E aí aconteceu o seguinte, eu comecei eu comecei como RTV e 5 anos depois eu já estava gerenciando esse negócio aqui no Brasil e a Monsanto fez uma alteração gerencial, ela fechou os distritos e ela começou a ser gerida por culturas. Então nós tínhamos o gerente tínhamos 4 gerentes de soja, e tínhamos um gerente de cana, um de citros, um de floresta e um de café. E ali naquela necessidade de encontrar 4 gerentes comerciais, na verdade 8 gerentes comerciais, para tocar o negócio no Brasil, o Osmar Bergamaschi, na época, me chamou, junto com o Eduardo Silberfaden, para gerenciar o negócio de café, que era um negócio muito forte na época. Eu estou falando de 96. A cultura de café, eu me lembro até, era o preço
por litro de Roundup mais elevado. A gente vendia 1 litro de Roundup a $7,60 o litro na embalagem de litrinho. Nunca mais esqueci isso na minha vida. E era assim um volume bastante grande. Aí eu comecei a entrar. O meu primeiro gerente em Roundup foi o Luciano Fonseca, que você conheceu. Luciano Fonseca, conversamos outro dia. Entrevistou outro dia, exatamente. Ele foi o meu primeiro gerente de Roundup. E eu me lembro da primeira conversa com ele. Eu falei assim: ô Luciano, eu fazer vaca da leite eu até sei mais ou menos, cara. Agora, esse negócio de glifosato, eu não sei nem por onde começa. Eu nunca vou esquecer a frase dele. Ele falou assim: Carramate, fica tranquilo, você vai aprender rapidinho. E foi uma delícia. Aonde você foi morar? Eu morava em Campinas. E eu cuidava de todo o sul de Minas, do estado de São Paulo. Onde tem café, eu ia até o Espírito Santo, lá em cima no Conilon. Então, aonde tinha café no país, porque nós éramos divididos por cultura, você entendeu? Certo. Então, eu tinha acho que uns 10, 12 RTVs. Já estava casado? Já estava casado. Eu casei no finalzinho de 91, comecinho de 92. E aí eu já estava casado. E aí fui com a minha esposa para Campinas. Minha primeira filha nasceu em Campinas. Já estava casado, sim. E aí eu gerenciei esse negócio de café. Aí logo depois houve uma outra alteração. Aí eu peguei as quatro perenes, né? Café, cana, floresta e citros. E fiquei um tempinho. Foi quando a AgroSéries veio. A Monsanto começou as aquisições das empresas de milho. Aí a AgroSéries veio, depois veio a Decalb, depois veio a Cargill. E aí, loguinho depois, eu fui comercial também de sementes de milho, vendi um pouquinho de AG 1051 e vendi também um pouquinho de DKB 747, que você conhece bem. Eita! Eita, resgate, hein? E aí depois eles me chamaram para gerenciar o negócio de soja da Monsanto. Mas assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalhou quanto tempo com Roundup? Uns 5 anos? Não deu 5? Uns 5? Não, deu 5 anos. E quanto com semente de milho? Uns 2 anos, talvez menos. Assim, eu lembro que eu saí do comercial de glifosato, de Roundup, com sementes de milho, e migrei para soja no finalzinho de 97. 97 para 98. Foi. Não tínhamos ainda a liberação da comercialização, as primeiras cultivares de RR estavam sendo introgredidas no Brasil. Então, meu primeiro trabalho em soja foi montar a Monsoy ali, né, montar a estrutura comercial da venda de sementes convencionais e montar, junto com um grande amigo teu e uma menina que é super espetacular em termos de carreira, o Antônio Smith e a Letícia, foram duas pessoas que eu gerenciei e nós montamos juntos, os três, o mecanismo de captura de valor dos royalties aí, né, da primeira soja transgênica que foi comercializada. Da onde veio a genética da Monsoy? Ela comprou que empresas de soja? Foi a FT? Foi a FT Semente, foi o primeiro aporte, vamos dizer assim, grande de germoplasma de soja, foi a compra da FT aqui. Uhum. Mas depois, né, a área de pesquisa da Monsanto e da Monsoy começou a ter um intercâmbio muito forte, porque nos Estados Unidos se comprou a Asgrow, se compraram outras marcas na Argentina também, e aí os melhoristas de soja, né, Esgoda, você conhece bem isso, eles, assim como os de milho, eles fazem um intercâmbio muito forte de germoplasma para ter as fortalezas vindo de outras regiões. Mas o maior aporte de germoplasma nacional, que na época era dominado pela Embrapa, foi a compra da FT Sementes. E aí as primeiras variedades, eu lembro que as primeiras empresas que brilharam com biotecnologia de soja foi obviamente a Monsoy, tinha a Codetec do Paraná, capitaneada pelo Ivo Carraro, que Deus o tenha, mas um cara espetacular aí, que foi um grande parceiro que a Monsanto teve trabalhando na Codetec, mas foi um difusor
muito forte da biotecnologia agrícola em soja também, e a Embrapa, que depois de muita luta assinou os contratos de licenciamento do GEM, e aí essas 3 empresas começaram a colocar as primeiras cultivares já introgredidas com RR no país. Foi uma luta, né, para você largar essa primeira soja, né? Foi uma verdadeira batalha, né? A gente fala não, a realidade é a seguinte, Esgoda, a montagem do sistema que possibilitou a cobrança dos royalties e que, por sua vez, trouxe a tecnologia para o país de forma comercial, isso gerou um case em Harvard. Foi escrito um case em Harvard desse mecanismo de captura de valor. Então é o que eu te digo. Eu acho que isso que você, o Smith e a Letícia criaram, né, para essa cobrança de royalties foi algo cinematográfico, né, cara, ou quase que inimaginável. Se você dissesse para mim que vocês iam cobrar, iam conseguir cobrar aquilo, eu ia dizer, esquece, não vão conseguir. Né? Todo mundo, Esgoda, todo mundo falava, vocês estão tentando alguma coisa que é impossível, vocês vão quebrar a cara. Teve muita gente contra, né? Muita briga, né? No mercado, né? E a gente começou pelo Rio Grande do Sul, né? A gente começou a cobrar no Rio Grande do Sul. Pelo pior lugar, né, cara? Pelos mais brabos vocês começaram. Tinham municípios no Rio Grande do Sul que você andava e via aqueles adesivos nas caminhonetes, né? Tupan-Ciretan, 100% transgênico. E aí a gente chegou lá e tentando convencer o pessoal do Rio Grande do Sul a falar o seguinte para eles, falou, olha, vocês podem salvar a semente e tal, mas existe uma lei aí, que é a Lei de Proteção de Cultivares, que permite que vocês salvem, mas tem a Lei de Propriedade Intelectual que permite que a gente cobre por uma tecnologia que está aí dentro. Aí foi usando o termo gaúcho, foi uma peleia, mas... Quanto tempo levou essa briga até que ela ficou documentada? Eu acho o seguinte, Esgoda, foram muitos anos, porque depois o Lula sancionou aquele projeto que permitia que o agricultor plantasse, mas não permitia que a Monsanto comercializasse. Aí começou um fluxo enorme de sementes vindo de outras regiões e a gente só foi, vamos dizer assim, ter algum domínio do sistema quando esse POD, né, quando esse sistema de cobrança dos royalties veio à tona, que a gente conseguiu colocar em campo. E é isso aí, dá para a gente fazer uma conversa de 4 horas, né, para contar a luta que foi a conversa de CEOs, né, o CEO da Monsanto conversando com o CEO das 4 grandes traders, né, Cargill, ADM, Bunge e Dreyfus, tentando falar que a gente ia cobrar no Brasil. E eles falaram, cara, não, e a gente precisava cobrar através deles. Então, assim, foi uma saga, o Esgoda, foi uma saga, mas foi um filme de muita vitória, foi um filme que mostrou e provou para nós, primeiro que a Monsanto era uma empresa de vanguarda na questão tecnológica, indiscutivelmente. E as pessoas que a gente tinha dentro da Monsanto, que isso aí quem fez não foi uma nem 3 pessoas, isso aí quem fez foi um grupo enorme de gente que montou um modelo de captura de valor de uma maneira totalmente inusitada, que nunca se fez nada igual no mundo, né? Então você produzia a sua soja, levava lá ou na sua cooperativa, ou lá na Bunge, ou na Cargill, ou na Dreyfus, e o pessoal te perguntava, é transgênica ou não? Se você falasse que é transgênica, eles já descontavam o seu royalty e já ficavam com um pedaço e pagavam a Monsanto. Se você dissesse que não era feito um testezinho rápido, com a fita, e se não fosse, você não pagava nada, mas se fosse, você pagaria o dobro do que teria pago se declarasse. Então o modelo era muito bonito, assim, era um modelo muito inteligente. Esgoda, assim, eu te falo que hoje, quando eu sento com os meus filhos e vou sentar com os meus netos, o auge da minha carreira, sem sombra de dúvida, foi ter implementado esse sistema de soja para Monsanto no Brasil. Foi o teu grande case de sucesso até o momento? Eu já fiz coisas, vamos dizer assim, maiores, né, de maior vulto, mas o que eu te digo assim... De desafio.
o desafio, a transformação. E você pegou um ponto importantíssimo, quer dizer, as pessoas que eram os meus amigos, as pessoas que eram meus mentores, eles vinham para mim e falavam: Caramati, te cuida, cara, você está cavando um buraco para se enterrar. As cooperativas do Sul não vão assinar isso. E todas assinaram o esgoto. Nossa, eu me lembro que o Smith falava, a gente conversava, que foi uma luta para fazer esses caras assinar, né? Foi. Eu imagino quanta comemoração vocês tiveram, né? Depois dessa vitória. Quem é que estava liderando o país nessa época? Já era o André Dias, não? Não. Na época, quem liderava o país foi o Rick Grubel. Rick Grubel. Ele sucedeu o Gustavo Leite. Certo. A gente começou a montar o modelo todo e nós começamos todas as negociações com o Rio Grande do Sul na época em que o Rick Grubel era o presidente da Monsanto no Brasil. Foi ele o cara que capitaneou a gente aqui. E tinha um outro cara lá nos Estados Unidos, que o nome dele era Jerry Steiner, e o Jerry Steiner foi, vamos dizer assim, o mentor intelectual dessa história. Se você me permitir, Esgoda, em um segundo, o que acontece? Aqui nós estamos em casa. O que acontece? Os Estados Unidos lançou a soja transgênica, a soja RR, nos Estados Unidos. E os agricultores estavam pagando pelos royalties lá de forma bacana. E haviam mais dois países, né, aqui na América do Sul, um se chama Argentina, outro se chama Brasil, que já tinham cultivares introgredidas, principalmente por uma empresa que veio para cá, que se chamava Asgrow. E os agricultores no Rio Grande do Sul, você se lembra desse nome e tal, da soja Maradona, você lembra disso? Os agricultores lá na Argentina começaram a usar a tecnologia sem pagar pela tecnologia, sem pagar os royalties. E eu me lembro que uma vez o Jerry Steiner liga para a gente aqui no Brasil e fala assim: pessoal, o negócio é o seguinte, a gente lançou a tecnologia aqui, os agricultores estão pagando, e a turma da American Soybean Association vai criar uma guerra civil dentro desse país aqui, se nós deixarmos os dois países que competem com o sojicultor americano, que é a Argentina e o Brasil, usarem essa tecnologia sem pagar por ela. Então ele falou: eu não sei exatamente o que vocês vão fazer, mas façam. Botou uma faca no pescoço de vocês, cara. Mas façam, porque se vocês não fizerem, a gente tem uma chance enorme de acabar com a tecnologia no mundo. E assim foi. Aí se fez uma força-tarefa com algumas pessoas aqui. Por isso que eu te digo, isso não foi feito por um só. Se alguém falar para você: eu montei o sistema de captura de valor da soja, é mentira, porque não foi. Foram várias pessoas que trabalharam, alguns argentinos, alguns americanos, alguns brasileiros, mas quem correu com o time de RTVs para assinar os contratos com todas as cooperativas do Rio Grande do Sul em 8 semanas se chama Antônio Smith. Eu ainda vou entrevistar esse Jaguar, ele tá me escapando, mas ainda vou conversar com ele aí. Ele tá falando mais alemão que português, mas ele é um cara espetacular, um cara de um poder de implementação violento. Então ele implantou no Rio Grande do Sul e logo na sequência ele implantou no Rio Grande do Sul e no Paraná, e na sequência veio a Letícia Gonçalves, que implantou no Cerrado, e que era outro tipo de desafio, né, Esgoda, mas que não foi menor. O Smith foi o pioneiro. Apanharam igual cachorro de bugre, mais ou menos, né? Exatamente. Eu gerenciava esses dois caras e eu vou te falar, não me lembro de ter gerenciado um time tão competente e tão obstinado por resultado que nem esses meninos. Eu não conheci tanto a Letícia, que ela era mais Cerrado, o Smith era mais Sul, mas o Smith, para mim, ele é um ícone e um cara, assim, é um espelho, né? Um cara muito inteligente, muito inteligente. Fuma igual um gambá, né? Não sei se ainda fumava muito, mas enquanto ele fumava, ele pensava muito, né? É uma figura. E aí você, vencendo esse desafio, foi chamado para outro trabalho dentro da Monsanto. O que você foi fazer? Não, aí o modelo já estava implantado, já estava rodando no Sul e no Cerrado, né? Aí já vamos dizer, já tinha um faturamento bastante razoável.
aí já estava com 2, 3 dígitos de milhão de dólares no faturamento, e eu recebi uma proposta para a Syngenta. A Syngenta me chamou para ser diretor de marketing lá de sementes e de biotecnologia. E aí eu estava com 18 anos e de empresa, e eu resolvi aceitar, porque sabe aquela história, Esgoda, se eu ficasse na Monsanto, eu acho que eu iria galgar mais algumas posições, com certeza. Mas o fato de trabalhar com germoplasma diferente, uma cultura diferente, era uma empresa suíça, eu era muito mais jovem do que eu sou hoje, obviamente. Eu aceitei o desafio e eu não me arrependo um único minuto de ter feito os 3 anos que eu fiquei na Syngenta, trabalhando lá como diretor de marketing. São duas empresas bem diferentes, né? Não, eu adorei trabalhar lá, só que teve uma surpresa muito interessante, quer dizer, eu comecei na Syngenta, no dia seguinte que eu fui contratado, eles anunciaram, e eu vi que você também entrevistou o João Paulo Zampieri esses dias, no dia seguinte que eu comecei, eu digo na semana que eu comecei, eles anunciaram a fusão da área de sementes com a área de químicos. E sementes faturava 200 milhões de dólares e a área de crop da Syngenta já faturava R$1 bilhão, não era dólares, era muito maior. E aí eles começaram aquela fusão de botar o cara que vendia semente vendendo químicos, o cara que vendia químicos vendendo semente. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, aí foi um balaio de gato, foi um balaio de gato medonho. Então foram momentos muito tensos que eu vivi lá. É muito diferente, né, Carramati? Quando você tinha na Monsanto o cara vendendo químico e semente, a Monsanto em químico ela era uma empresa de um produto só, de glifosato. E uma Syngenta, uma empresa de um portfólio enorme, né, de químico, que precisa um foco totalmente diferente, e a semente exige, então, um absurdo de foco no campo, né? Eu aprendi demais na Syngenta, foi uma experiência profissional única, né? Que eu fui trabalhar numa empresa que tinha um domínio muito grande do sistema de distribuição, né? A Monsanto não tinha essa característica de ser, vamos dizer assim, forte dentro do sistema de distribuição. Então, quando eu cheguei na Syngenta, então, assim, maneiras totalmente diferentes, eu aprendi demais. Foram 3 anos, assim, espetaculares para mim. E aí eu voltei para a Monsanto, e aí quando eu voltei para a Monsanto, fiquei 3 anos em Campinas no negócio de cana, e fui ficar lá os meus 2 anos e pouquinho nos Estados Unidos, expatriado, que até voltar para o Brasil depois. Nos Estados Unidos, o que você fazia lá, Carramati, quando foi expatriado? Qual era a tua função lá? Eu tive 2 funções nos Estados Unidos. A primeira delas foi extremamente interessante. Eu fui trabalhar na área de estratégia corporativa. O vice-presidente de estratégia cooperativa era um cara que se chamava Kerry Preet, e o Kerry me colocou numa área onde eu trabalhava fora dos Estados Unidos, em todas as geografias, inclusive no Brasil. Então eu tinha uma posição que era assim: eu ia para a África do Sul, encontrava lá o presidente da África do Sul e entendia quais eram as dificuldades de estratégia que eles tinham. E aí o cara falava para mim, por exemplo, olha, Carramati, aqui eu gerencio do Quênia, Tanzânia, Zâmbia, Malawi, Nigéria, África do Sul. Eu preciso de embalagens de semente com menos do que 70 mil sementes, com menos de 25 quilos. O agricultor africano compra semente de milho de caneca. Então, eu preciso convencer o board lá em St. Louis de que as fábricas não podem só fazer saco de semente de 70 mil sementes ou de 25 quilos, tem que ser menos. E aí eu ia junto com esse cara e fazia esse case, tentando convencer a turma de... Isso eu estou te dando um exemplo, foram vários. Aí eu trabalhava no mercado da Índia, da China, no mercado da África, um pouquinho de Argentina, um pouquinho de Brasil. Então, assim, foi um... Cara, como é que tua mulher ficava num troço desse? Porque tu viajava ao mundo, cara. E a mulher ficava lá sozinha nos Estados Unidos com a filharada. Os filhos estavam com que idade, cara? A minha menorzinha chegou lá com 11 para 12. O Gustavo, que hoje ele chegou lá com 14 anos. E a mais velha chegou lá com 15 para 16. Eles chegaram adolescentes.
Mas os três já estavam bem fluentes em inglês quando foram, e aí a minha esposa cuidou de todos eles lá. Estou muito grato a ela, minha ex-esposa. E quando a gente voltou, voltamos só com dois, porque a nossa mais velha já ficou lá estudando. Ela foi estudar em Chicago e ela ficou mais 4 anos depois que nós voltamos. E o Gustavo, que é o do meio, ele é agrônomo, trabalha hoje na Singenta. Ele, aliás, acabou de se mudar, está na primeira semana em Primavera do Leste. Primavera do Leste, o que ele faz? É um RTV? Ele é pesquisador, Pesquisador. ele trabalha na área de herbicidas, na área de pesquisa. Acabou de ir para lá. Hoje, por coincidência, eu estou aqui em Palmas, no Tocantins, e eu fiz um treinamento com a Produtécnica, né? Que é uma das empresas do Grupo Sinap aí, né? Das empresas que a Singenta adquiriu, né? Eu trabalhei por 7 anos na antiga Ciba-Geigy, né? A Ciba-Geigy é uma das precursoras aí da Singenta de hoje, junto com o Sandoz, com o ICI, Zênica e Companhia Limitada, né? Então foi uma empresa que eu tive também muito aprendizado, muito aprendizado. Totalmente diferente a cultura, né, de você trabalhar de uma empresa suíça como uma empresa americana, né? E aí você voltou para o Brasil. Não. Aí depois que eu saí dessa, eu te falei que foram 2 cargos, né? Então esse primeiro cargo foi na área de estratégia. E quando eu estava nos Estados Unidos, a Monsanto tinha feito a aquisição daquela empresa Climate Corporation, que lá da Califórnia, e tinha comprado também uma empresa lá de Iowa, de Illinois, que se chamava Precision Planting, que está no Brasil hoje. Acho que quem tá com ela hoje é a ACO, é a Massey Ferguson, a ACO aí. Eles tinham aquele produto Field View, que você deve conhecer aí, que é aquela gestão das áreas com as telinhas, né? Então eu fui gerente desse negócio de Precision Planting para o Brasil e para a Argentina, morando lá, mas foram poucos meses. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu voltei aí gerenciando essa área, voltei para cá para entender como que isso viria ao Brasil, né? Ainda estava muito dividido entre Precision e Climate. Quando eu voltei para cá, eu recebi a proposta da Raízen e fui trabalhar com a cana-de-açúcar lá em Piracicaba. E aí eu saí da Monsanto definitivamente, depois de 24 anos nas 2 fases. Esgoda, foi isso. E como que é sair de uma empresa depois de 24 anos para ir trabalhar com um outro negócio? Trabalhar na usina, né? Trabalhar num grupo de 26 usinas. Chega a dar um certo arrependimento em alguma altura do campeonato ou não? Pois, Esgoda, assim, são várias nuances para você avaliar, né? Obviamente, todas foram propostas muito interessantes para mim. Algumas delas mudaram a minha vida, né? E essa aí foi uma delas. Tanto você está falando financeiramente ou você está falando mais na parte de conhecimento, crescimento e bagagem? Eu estou falando de vários. Estou falando financeiramente, foi uma proposta espetacular. E é o que eu te disse, eu fui para a Raízen gerenciar um grupo de 154 pessoas que tinha, entre compra de cana e arrendamento de área, tinha um orçamento anual de 3,4 bilhões de reais. Eu nunca tinha feito nada sequer perto disso, Esgoda. Então, eu não tinha... Deixa eu fazer uma pergunta bem particular. Por favor. Em algum momento dá medo? Ou Nossa, você acha que você estava bem pronto para isso ou dá receio? Tava nada. Não, deu medo do começo até o fim, Esgoda. De maneira muito humilde eu te coloco, porque... São contratos enormes, né? Contrato de arrendamento de cana, Esgoda, quando você é proprietário de uma fazenda, que aquilo foi deixado pelo teu avô, foi trabalhado pelo teu pai, e aquilo é o recurso de uma geração toda, sabe? Então é você lidar com uma pessoa e você auferir o quanto aquilo vale versus aquilo não vale, você mexe em valores não só monetários, mas emocionais muito fortes. Então, assim, com grupos gigantescos e você gerenciar uma equipe de 154 famílias, né? 154 pessoas. Então, foi uma posição de muito aprendizado, muito crescimento,
mas eu patinei bastante, porque era um negócio muito grande e como tudo na vida, né? Você aprende, 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 e eles chegam com a expectativa de que você vai para ensinar, mas no fundo, você vai para aprender. Na E verdade, era um fomento de cana. Você tinha que produzir cana. eu comprava cana de fornecedores, metade do que a Raízen moía no Brasil, Esgoda, metade vinha de fornecedores. E toda essa cana, para as 26 unidades, hoje são muito mais do que isso, mas na época eram 26 unidades. Toda a cana que vinha para essas 26 unidades era a minha equipe que comprava. A Raízen, basicamente, ela era... Quantos por cento desse negócio era de área própria e quanto era de arrendado? Na minha época era 50-50. Metade da cana que se moía vinha de fornecedores, metade da cana que se moía vinha da cana própria. Estávamos falando aí de quantos mil hectares aí nessa brincadeira aí? Nossa, Esgoda, eu não vou nem mentir para você que eu já nem me lembro mais, mas era muita coisa. Era muita coisa. Deve ser uns 450 mil hectares de cana-de-açúcar ali, entre um e o outro, fácil. Era muita coisa. Eram 26 usinas, né? Eram 26 usinas, mas eu não sei de... E algum problema fora do planeta aconteceu nesse espaço de tempo? Que você falou para você mesmo, e agora, José? Rapaz, sou capaz de te falar uns 7, mas você está falando especificamente na fase que eu estava na Raízen? Isso. Você imagina um grupo que era formado 50% pela Cosan, 50% pela Shell, tá? Porque a Raízen é uma joint venture de 50% Shell e 50% Cosan. E a Raízen tinha 26 indústrias, que no dia que você ligava, aquele troço começava a moer cana e só parava de moer cana no dia que você desligava. E o que é a matéria-prima que aquelas moendas moem? Cana. Então, tem ano que chove muito, tem ano que chove pouco. E a turma lá em São Paulo, na Faria Lima, vendia o açúcar nos contratos internacionais e vendia o etanol nos contratos nacionais e internacionais. Ou seja, você estava todo vendido nos contratos futuros de açúcar e de etanol. Ou seja, tem que produzir. Tem que fazer açúcar e etanol. E a cana, tem um cara lá em cima que chama São Pedro, que manda muito, né, Esgoda? E você sabe bem disso. E aí, volta e meia, essa cana era muita, volta e meia, essa cana era pouca. Então, o dia que essa cana era pouca, meu amigo, a turma entrava gritando na sala e falava, cadê a cana para moer? E não tem cana, cara. A cana já foi. Então, foram anos de muita dor de cabeça, no sentido de conseguir a gestão da Raízen. Ela era de, basicamente, executivos que vieram da Shell. Tinha uns caras que vieram da Shell com aquela cabeça de gestão de commodity mesmo, né? Então, tipo, esses caras vendiam gasolina, vendiam petróleo, né? Então, entender que a cana se faz com NPK, com sol e com água, e que se você não parcelar o nitrogênio 3 vezes, ele não dá a mesma efetividade que se você parcelar uma vez só, o cara que vem orientado no custo, ele quer jogar uma vez só. E aí a gente tinha que convencer a turma que 3 parcelas eram melhor do que uma só, e se chovesse era melhor. E eu vou contar um segredo para vocês, Goda. Segundo segredo, você perguntou, eu era o único engenheiro agrônomo na diretoria da Raízen. Como é que pode, né, cara? Inclusive o diretor agrícola, ele era advogado do Rio Grande do Rio de Janeiro. Então, assim, eu era o único cara com formação agronômica na diretoria e da presidência da Raiz. Então, tinha muitos agrônomos e muitos agrônomos competentes lá, mas nenhum deles no corpo diretivo da empresa. Você conseguia, Carramate, porque uma função dessa aí, cara, ela é uma função de muito desgaste psicológico, emocional. Você conseguia separar isso para não levar isso para dentro da tua casa, cara? Você conseguia isso, cara? Porque eu sei que isso é uma pergunta muito difícil e eu, por muitas vezes, eu não consegui. Não consegui e confesso para você, entrei numa depressão desgracida uma época do meu trabalho aí. Você conseguiu não levar isso para dentro de casa?
Não, de uma maneira muito clara e honesta com você aqui, Esgoda, é impossível você não levar, porque você trabalha num nível de tensão tamanho que... Você se lembra da greve dos caminhoneiros? Eu estava lá no meio da operação, no meio da greve dos caminhoneiros. E os caminhoneiros pararam todos os caminhões, inclusive os de cana. E as usinas precisando moer. E os caminhoneiros que transportavam a cana morrendo de medo de entrar na estrada e tomar a pedrada do pessoal da greve. Então, assim, aquela semana da greve dos caminhoneiros, eu me lembro claramente, eu não dormi, porque a gente engembrando esquemas de tirar os caminhões por carreador que não entrasse no asfalto. Foi um circo, o Esgoto. Então, respondendo a tua pergunta, não tem como você se blindar e quando você vai embora para tua casa, deixar cair a caneta em cima do papel e ir lá e brincar com as crianças, não dá. Eu não sou esse tipo de profissional que tem essa característica do poder desligar ao final do dia. Eu levo sempre parte do trabalho para casa e isso me custa muito caro, né? Eu confesso para você que eu também sou esse profissional e eu já falei isso numa outra entrevista, que um dia eu cheguei em casa, Caramati, era uma sexta-feira, final de tarde, tomei um banho, era o tempo que a gente assistia Jornal Nacional ainda, e aí eu tô vendo o Jornal Nacional, meu filho de uns 2 anos e meio, 3 anos de idade, vira para mim, sentado ali no chão, brincando no tapete, e pergunta para mim assim: ô papaizão, você vem sempre aqui na casa da mamãe Denise? Puta merda, cara. Aquilo foi um tiro no peito, né? Me deu vontade de perguntar pra ele: por quê, filho? Tem vindo outra aí que o papaizão não tá vendo? Mas, cara, a gente, pelo nosso filho, cara, eu não fui visto como pai. Então, tudo na vida tem um preço, né? Então, eu digo pra gurizada que é nova, não tem jantar de graça, né? Não ache que você vai chegar numa posição que o Caramati chegou aí, de graça, cara. Tudo isso tem um preço psicológico, mas ao mesmo tempo tem a satisfação, né? De você poder formar teus filhos do jeito que se formou, estudar eles fora e formar os profissionais que eles são hoje, né? Mas aí que tá. Eu acho que dentro do teu núcleo familiar e eu dentro do meu, eu sou capaz de me arriscar a dizer aqui que a lição que nós aprendemos foi a mesma. Meu pai e meu avô sempre me disseram o seguinte: só tem uma fórmula para você se dar bem. É acordar cedo todo dia, tomar um banho, fazer a barba e vai trabalhar. E se possível, gaste menos do que você ganha. Isso aí eu ouvi do meu pai muitas vezes, Esgoda. Então, você com esse tipo de postura e filosofia familiar, não tem como você deixar as coisas, porque você se envolve, você é obcecado pelo resultado, você quer que a cana seja moída, você quer que o roundup chegue no canal, você quer que o agricultor faça o lado a lado. E isso, se não acontece, eu falo isso para você e me arrepio, porque se isso não acontece, você não dorme bem. Se você é de fato um cara obcecado com o resultado, sabe? Então, eu tô para ver a pessoa que consegue ter esse desprendimento. E se ele existe, eu admiro, porque eu não tenho essa capacidade. Eu sempre trouxe. Eu também não me lembro do meu filho perguntar se eu morava em casa, mas principalmente nos Estados Unidos, né? Morei mais fora. Eu não posso nem dizer que eu morei nos Estados Unidos. Minha casa era lá, mas eu morei fora, em tudo quanto é lugar do mundo. Então, as esposas, eu sempre te ouço falar nas tuas entrevistas, né, que o sonho dela é ter uma cozinha planejada. Eu cansei, cara, de colocar dentro de um caminhão de mudança caixa fechada da mudança anterior que não deu tempo de abrir. Puta merda. Entrava a caixa da Metropolitan no caminhão da Lusitana, caixa da Lusitana no caminhão da Metropolitan e vamos em frente. Acho que a gente mudou. Eu mudei acho que 14, 15 vezes, e devo ter morado em umas 17, 18 casas diferentes. Então, a nossa dinâmica, ela é intensa, o Esgoda, mas ela te determina um prazer enorme, né, de você olhar para trás, ver o tanto que você já construiu. E hoje eu te digo, eu tenho 3 filhos em áreas distintas, mas o meu menino do meio é agrônomo, né? E volta e meia eu tenho conversas com ele a respeito
das minhas experiências, que ele dentro da área dele lá, ele também se formou na Exalc e está terminando o mestrado agora, e volta e meia eu posso dividir com ele algumas histórias, algumas experiências, e isso para mim, o Esgoda, é a coisa que mais me dá prazer na vida, sabe? É poder estar num momento como esse aqui contigo hoje, contando histórias do que eu julgo que a gente fez bem feito no passado, do que a gente fez mal feito, que a gente também só não acerta, e poder dividir com os meus filhos e com os meus netos um pouco da... Eu não tenho netos ainda, mas vou ter, se Deus quiser, das nossas experiências e dos percalços que a gente correu aí, das experiências que a gente adquiriu. É isso. Certo. E aí da Raizen, o que você foi inventar? Saiu da Raizen e foi inventar o quê? Cara, eu saí da Raizen e fui trabalhar com máquinas. Porra, mudou totalmente o negócio. Eu já trabalhava um pouquinho com máquinas na época lá da Precision Planting, que a gente trabalhava bastante com o que eu chamo de retrofit das plantadeiras, né, das semeadoras. E o presidente da ACO no Brasil, na época, era um cara que chama Luiz Feli. E ele me chamou e falou, Carramate, você trabalha com máquina, você trabalha com cana. Eu tenho um projeto aqui, eu tenho uma planta em Ribeirão Preto que está montando uma máquina para fazer uma colhedora de cana da Valtra. E nós estamos apanhando mais do que cachorro em dia de mudança lá. E o que eu queria é trazer alguém que entenda um pouco de máquina, alguém que entenda um pouco de cana, para poder ver se esse diacho dessa máquina vai decolar ou não. E é o seguinte, né, Esgoto, eu aceitei a proposta, cara. Eu aceitei a proposta porque a chapa lá na Raizen estava bastante quente, pelo que você agora há pouquinho acabou de concluir. Eu já estava lá num ano de desgaste bastante forte, eu estava dando mais do que eu podia, estava ficando até doente, né, pedra no rim, coisas assim. E quando ele fez a proposta, eu peguei e falei assim, ô Feli, o nome dele é Luiz Feli, eu falei, eu vou para Ribeirão para a gente tentar esse negócio. Mas entenda, nós vamos montar uma máquina que vai competir com a máquina da John Deere e que vai competir com a máquina da Case. Ou seja, essa não é uma tarefa fácil, essa é uma tarefa bem difícil. E aí ele falou, cara, não tem problema nenhum, se você for para lá e chegar à conclusão que tem que fechar o projeto, nós vamos fechar o projeto. Mas eu não tenho tempo de fazer isso e eu preciso que você vá lá e a gente faça isso. Bom, não deu poucos meses, a conclusão foi exatamente essa, assim, o projeto estava muito no básico para ir ao mercado brasileiro e suplantar ou ganhar algum market share ali no meio de... Você entrar numa piscina que estava cheia de gente da John Deere e da Case. E aí a conclusão foi, vamos sair disso, e nós fechamos o projeto em Ribeirão Preto, e só continuamos os pulverizadores que eram feitos lá, foram transferidos para Mogi das Cruzes, na fábrica da Valtra em Mogi. E aí eu saí dessa área e assumi a gerência nacional da Valtra no Brasil. Aí eu fui o diretor comercial da Valtra, todos os concessionários da Valtra, durante um aninho e pouco, e depois eles me tiraram dessa gerência da Valtra e me colocaram na diretoria de Key Accounts. Aí todos os grandes grupos que compravam máquinas direto, fosse Massey Ferguson ou Valtra, eu gerenciei todos esses grupos. Muito diferente o modus operandi, ou o acesso ao mercado, ou fazer a meta, o lidar com o cara que literalmente estava frente a frente com o comprador, é muito diferente? Muito diferente, Esgoto. Você e eu sabemos que é vender defensivo e sementes. E defensivo e sementes, o agricultor, de um jeito ou de outro, ou pouco ou muito, ou bem ou mal, ou bom ou ruim, ele compra todo ano. Máquina, o cara não compra todo ano e ele, 100% do mercado de máquinas é feito através de financiamento. Então, o ano em que o governo anuncia um montante razoável, todo mundo vende. O ano que o governo fala não tem dinheiro, ninguém vende. Eu vivi isso como agricultor, comprando máquina. Então, e aí você sabe que tem ano que você fala, vou comprar um tratorzinho novo que dá. Aí você faz um aqui, um dali, você vai... E tem ano que você fala, vou amarrar com arame esse pedaço aqui, vou tocar mais um ano do jeito que dá. Tinha ano que tinha dinheiro pra cacete pra financiar, né, cara?
Exato, exato. Então é extremamente diferente, porque no defensivo e nas sementes, Goda, é óbvio, o agricultor às vezes depende de um financiamentozinho para fertilizante, que ele pega na cooperativa, que ele pega da trading, que ele pega no banco. A máquina não. A máquina ela é 100% dependente de financiamento, na maioria dos casos, financiamento público, né, de governamental. Isso continua até hoje, né? Até hoje. É. E aí você ficou mais um tempo nesse negócio e apareceu uma outra proposta, que é onde você está hoje. Aí um dia eu estava lá na praia, dia 23 de dezembro, me liga um headhunter falando inglês. Eu achei que era alguém lá dos meus amigos lá de St. Louis, lá dos Estados Unidos, tirando sal para me desejar Feliz Natal. Mas não era. O cara estava me perguntando, eu trabalho aqui para a Land O'Lakes, uma empresa americana, está procurando um diretor de desenvolvimento de negócio, você não tem interesse e tal. E eu brinquei com o cara, sabe? Não, estou muito bem aqui na Valtra, estou bem aqui na Massa, estou feliz. Não tem interesse. E o cara me ligou, entre o Natal e o Ano Novo. Eu sei te dizer o seguinte, eles foram muito rápidos, né, uma proposta também bem caprichada. Dia 1 de março, eu estava trabalhando com eles me abordaram em dezembro. Só que tem uma coisa, Esgoda, dia 20 de março foi o dia que a Covid fechou o Brasil, que foi o primeiro caso. Então eu fui contratado por um chefe americano que eu nunca tinha visto, que só me entrevistou pelo Zoom, que assinou meu contrato, me mandou um computador pelo Federal Express, chegou na porta da minha casa lá em Piracicaba, um computador, eu comecei a trabalhar com o cara e fiquei preso dentro de casa, 2 anos e meio. Isso me lembra que eu quase morri nessa época. Em março de 2020, eu voltando de um projeto da África, peguei Covid e fiquei 16 dias de hospital na época com 172 quilos de diabetes. Eu não morri por Deus, né? Mas foi um período muito difícil no Brasil, né? Eu, graças a Deus, não peguei, mas vim pegar depois, né? Depois de estar vacinado com 5 doses aí e tal, mas não peguei. Mas veja lá, foi um momento ingrato para mim. Eu era o diretor de desenvolvimento de negócios, ou seja, o que eu precisava fazer. Ia fazer o que no Brasil com computador e... Exato, eu tinha que explica para a galera aí o que era essa empresa primeiro, para nós entender o que é esse negócio, né? Era uma empresa jovem, uma empresa que veio para o Brasil em 2017, as primeiras vendas foram feitas em 2018. O que eles vendiam? Vendiam o quê? Nos Estados Unidos, a Winfield é uma empresa que vende sementes e defensivos, ela distribui sementes e defensivos de todas as marcas que você conhece para um número enorme de cooperativas e de distribuidores. Só que aqui no Brasil, optou-se trazer o portfólio de adjuvantes, são vários adjuvantes, e fertilizantes foliares. E agora estamos trazendo alguns produtos hormonais também, para trabalhar o mercado brasileiro. E então isso foi o começo. Então a ideia era, vamos abrir distribuidores para colocar esses produtos, depois nós vamos ampliando isso e nós vamos trazendo mais coisas. Só que nessa época, se você se recorda bem, AgroGalaxy, Lavoro e Nutrim, esses caras entraram no Brasil comprando tudo quanto que era distribuidor, né? A distribuidora botava a mãozinha para fora, eles iam lá e catavam. Então chegava o Carramate batendo na porta, dizendo, olha, eu tenho 6 adjuvantes, 7 fertilizantes foliares, eu queria implantar uma empresa nova que está vindo para o Brasil. Os caras falaram, eu estou sendo comprado, passa aí daqui uns 4 anos. Então, assim, foram anos de muita dificuldade, né? E a gente, assim, está se implantando no Brasil, tem planos aí para o futuro bastante agressivos, né? Vamos fazer algumas movimentações bastante significativas agora em breve, mas assim, os primeiros 4, 5 anos da minha posição dentro da empresa, Esgoda, foram anos muito complicados por conta disso. Você não pode sair de casa, o distribuidor não quer te receber, porque você vai de máscara ou você não vai, me liga, não aparece aqui, e cara, você sabe disso, né? Nada substitui
a troca de cheiro, né? O abraço que você dá no cara, falar, eu tenho uma proposta comercial para te fazer. Fazer isso tudo à distância, pelo telefone, só pelo Teams e pelo Zoom. Sem ser conhecido. Sem ser conhecido, para você não conseguir contar uma história para o cara e falar para ele, olha, o que eu tenho para você é isso, é muito difícil. Então, a gente está começando a levantar o voo agora, né? Como eu te disse, tem algumas coisas aí que eu também não posso abrir, mas a gente vai estar botando a empresa para um outro patamar, dentro de um espaço bem curto de tempo, mas foi isso. Então, os dias recentes foi do desafio de implantar o Infield no Brasil, no pós-Covid, aí, pós-ciclo de aquisições pelas 3 gigantes que saíram comprando todo mundo. E agora, assim, ó, você está entrando no mercado, está entrando não, você está ativo nesse mercado, que é um mercado praticamente de commodity, né? Quando você fala adjuvante e nutrição, porque a gente tem umas 1000 empresas, né, no Brasil hoje na linha de nutrição. Adjuvante, é lógico que algumas muito mais efetivas que outras, umas mais quase que caseira e algumas extremamente fortes, e se tornou um mercado basicamente competitivo, e um mercado que o distribuidor cobra muito uma margem do fornecedor para dizer, eu vou trabalhar com você, mas eu quero uma margem alta para trabalhar. Eu estava torcendo para você me fazer essa pergunta, Esgoda, porque se você não fizesse, ia ficar um vácuo aqui o que fez esse Carramate endoidecer e sair dessas empresas e trabalhar com venda de adjuvante? Eu estava louco para você me perguntar isso, e você perguntou. Então eu vou te contar o seguinte. Na minha carreira, naquela época ali de biotecnologia para vaca de leite, foi uma coisa completamente disruptiva. Aí eu fui trabalhar com Roundup, plantio direto, substituição de capina em café, uma coisa bem disruptiva também. E aí depois eu fui trabalhar com Precision Planting lá, que é aqueles negócios de fazer automação de plantio com taxa variável e tal. E aí depois eu trabalhei com biotecnologia de soja, cara. Pô, botar um gene que você aplica um glifosato, mata tudo e a sojinha fica em pé. Eu sempre trabalhei com coisas disruptivas. E por que eu resolvi aceitar a proposta da Winfield de trabalhar com adjuvantes, que é uma coisa que você está super certo, Esgoda, que tem 350 empresas que fazem esse troço na garagem, com chinelo havaiana no pé, com uma qualidade péssima e com um preço super baixo? Por uma única razão. Eu entendo, como engenheiro agrônomo que sou, que hoje você, como agricultor, vai lá na tua cooperativa ou na tua revenda, Esgoda, e você deixa lá R$350 mil para comprar um princípio ativo, que é um fungicida para doença de final de ciclo de soja. E não tem ninguém, meu amigo, nesse país que é capaz de te contar com precisão quanto do princípio ativo que você comprou e tirou dinheiro bom da tua conta corrente, que vai bater na folha da tua soja para você controlar o fungo, ou que vai bater lá embaixo para você controlar teu inseto, ou que vai atingir o alvo lá embaixo para você matar a planta daninha que você precisa. Ninguém consegue te dar essa precisão daquele dinheiro que você comprou no princípio ativo, o quanto dele foi efetivo. O que eu estou querendo te dizer aqui, e eu não vou vender nada para você hoje aqui, Esgoda, o que eu estou querendo te dizer é: tecnologia de aplicação é algo muito, muito precário no Brasil ainda. Quando eu vou aos Estados Unidos e eu vejo que um vizinho preza aplicar a soja dele e não ter deriva, porque se ele aplicar com deriva e pegar a planta do vizinho, aqui no Brasil esse assunto, quando tem deriva e mata lá o mamão que está do lado, resolve com chimarrão lá no CTG, meu amigo, ou com churrasco e cerveja gelada. Lá nos Estados Unidos, esse assunto se resolve entre os advogados. Os assuntos são... o assunto de contaminação cruzada ou de deriva, no Brasil não é muito levado a sério. Então, o que eu estou querendo te dizer, Esgoda, é assim: tecnologia de aplicação é uma área que eu acredito que ela ainda tem muito, muito a entregar como valor.
Uma aplicação bem feita é muito diferente de uma aplicação mal feita. Eu canso de entrar em fazenda que eu pergunto para o cara qual é a ponta que você usa para aplicar seu fungicida. E o cara fala assim, não sei, é a que está lá. E quando é o inseticida, é a mesma. E o herbicida, é igual. Então, quer dizer, a preocupação do cara se a ponta certa, para o princípio ativo certo, para o adjuvante que elimina que promove uma adesividade ou que reduz uma deriva, o agricultor brasileiro não está muito ainda com isso. Então, essa é uma área muito diferente de só vender adjuvante. É uma área que tem todo o aporte de tecnologia de aplicação por trás dela, Esgoda. Não sei se você concorda comigo ou não. Entendi. Perfeito. Sabe, como agricultor, eu mesmo, estou falando um pouco aí, porque eu plantei por 20 anos, mas vamos falar aí de 10, 15 anos atrás, eu começava uma aplicação de glifosato com um bico duplo leque com injeção de ar e ia a safra inteira com ele, Exato. aplicando um fungicida que não era sistêmico com gota grande de um duplo leque com injeção de ar, né? Exato. Então, como diz o outro, desculpe a palavra, né, moçada, mas fazendo cagada e achando que estava tudo bem. E isso É. existe muito ainda. Você já consegue imaginar, então, se a gente partir para o agricultor menor aí, né, nesse sul do Brasil, então tem bico de cada cor, né? Não vamos nem falar no tipo, né? E assim, e mais do que isso, né? Esgoto assim, tipo, o cara produz cana e amendoim. Aí na cana ele vai lá e aplica um flumezinho. Aí ele lava mal e porcamente lá o pulverizador dele e vai aplicar alguma coisa em cima do amendoim e torra o amendoim dele. Aí liga para quem? Pro cara da defesa. Ah, deu fito. Deu fito, entende? Então, assim, eu garanto a você que nessa área de tecnologia de aplicação, onde os adjuvantes estão dentro, mas não são. Tem um terreno enorme, é um terreno enorme. O pessoal fica se preocupando em aplicar em drone, com drone, e o pessoal não é capaz de limpar o pulverizador. Entendeu, Esgodo? Então, capricho é algo que eu acho que ainda está muito longe. Então, o que me atraiu para uma área de. O Carramate endoideceu, foi virar vendedor De adjuvante. é porque eu acredito que a área de tecnologia de aplicação ela tem muito para entregar. Ela tem muito para entregar. Esgoda, só para encerrar esse assunto. O que que eu ouço, o que eu mais ouço no campo? O seu produto é bom, é o melhor redutor de deriva que tem no mundo. Tenho 6 patentes nele para um produto importado dos Estados Unidos. Ele reduz espuma? Não, ele não reduz espuma. Então eu preciso de um que reduz espuma. Olha, meu amigo, você quer um produto que reduz espuma, mexe no pH, dê adesividade? Isso não tem isso. E se te falam que tem, é mentira. Porque os nossos produtos são específicos, para finalidades específicas e cultivos específicos. Entendeu? Então, aí vem o ser técnico, né? É saber o que você precisa na hora certa. Desculpa, eu me alonguei um Não, pouco. não, não. É que, na verdade, a gente ouve, né, o cara falar que o produto dele faz tudo, né? Ele é anti-espuma, é anti-deriva, aplica com herbicida, aplica com fungicida. Aí o cara costuma dizer o seguinte: então é um pato, né? Mas ele não Exato. voa bem, não anda bem, não nada bem, só faz aquela outra coisa bem, né? Mas, assim, você tá com que idade, Carmate? Eu tenho 58 anos. Tá novo, tem 5 anos a menos que eu. E vou fazer uma pergunta assim, capciosa. Vai parar Aham. quando? Eu vou parar quando o cara lá de cima mandar um sinal claro dizendo assim, ó, é a hora de separar. Porque A enquanto. saúde não tá boa. Não, quando ele mandar esse sinal. Você tá vendo aqui atrás da minha cabeça tem um quadrinho de peixe ali. Eu sou pescador, eu sou filiado a um clube de pesca, eu sou federado da Federação Paulista de Pesca e Lançamento. Eu gosto muito de pescar, eu tenho alguns hobbies, adoro ficar com a minha família. Então, mas assim, longe de pensar em botar um pijama e assistir a sessão da tarde, É, porque eu tenho muito para entregar ainda, Esgoto. Eu tenho eu muito. também não quero parar. Eu quero trabalhar muito e me divertir muito. Por falar nisso, você sabe onde eu tô indo amanhã, cara?
Hoje eu estou aqui em Palmas, vou pegar um voo às 3:30 da manhã, chego em Maringá às 10 e pouco da manhã e minha esposa me pega lá e nós estamos vindo em 8 casais pescar em Paulicéia, São Paulo, cara. Olha só, isso aí. Vamos ficar 3 dias pescando Piapara, Piauçu e se divertindo um pouco. Então, esse também é meu hobby, é pescar. Gosto muito. Eu sou pescador de praia. Eu sou mais de praia do que. Eu tô nos dois, né? Porque a gente tem uma casa no litoral, então a gente pesca muito robalo lá em Garuva, né? Em Santa Catarina, ali na Pousada do Nereu, a gente vai muito pescar lá, vai um pouco no mar ali. Vamos uma juntos aí. Vamos, em mar aberto também, tô indo aí no final de junho, saindo lá de Penha, pescar, e assim nós vamos levando. Mas a gente tá aí com praticamente 1 hora e 10 de conversa, que é o padrão que a gente conversa, Camargo. E a nossa conversa passou bastante rápido, foi agradabilíssima, né? E eu queria, assim, que você deixasse um recado, porque você é um vencedor, né? É um cara que galgou posições fantásticas, né? E galga ainda e está vencendo e sempre em busca de coisas novas. Parece que você é um cara que pega algo do nada para entregar feito e busca outra coisa do nada para começar de novo. E eu tenho certeza que nesse momento você está sendo e servindo de inspiração para muitos jovens que estão nos escutando. E o que se diria para esse menino que está aí com 25, 27, 30 anos de idade e que galga ter um sucesso tão grande quanto você tem e teve até hoje? O que você diria de recado para esse menino? Pois, Goda, eu vou responder para você, porque essa pergunta que você está me fazendo é um exercício muito comum que eu tenho feito com os meus filhos. E o meu menino, o meu guri, acabou de mudar para lá e o que eu vou contar para você o recado que eu dou para ele, tá? E para as minhas outras 2 filhas. E são 4, 5 coisas que não tem um relacionamento muito próximo, mas eu acho que as 4 coisas se somam para dar uma mensagem bacana. A primeira coisa que eu vou te dizer é: você precisa ser obstinado por resultado. Se você não é aquele cara que busca, você é vencido, porque você cansa. Então você tem que ter uma obstinação para o resultado. A segunda coisa, eu vou dizer para você, e eu vou de uma forma ou de outra plagiar você, porque você disse isso numa das entrevistas tuas que eu vi, não me lembro com quem. Você falou assim: o cara que mais estuda é o cara que melhor entrega. E a frase que eu vou plagiar de você é: quem estuda mais sempre melhora. Então, não pare de estudar. Porque eu, quando vim trabalhar com os adjuvantes, não sabia nada de adjuvante hoje. E o que me ensinou um pouquinho que eu sei é lendo, é sentando ali a bunda na cadeira e vamos estudando. Então, você falou isso um tempo atrás, numa das suas entrevistas, se não me falha a memória, me pede a indicação de um bom RTV. Eu não tenho dúvida disso. O cara que numa entrevista vem falar para mim, fala: eu falo 2 línguas, 3 línguas, esse cara ele tem algo a mais do que o outro que fala: eu só falo português. Entendeu? Porque ele estudou, ele teve mais resignação. Então, o segundo ponto é esse: quem estuda mais sempre melhora, nunca piora, sempre melhora. Terceiro ponto é o que mais me preocupa, Esgoto, é o seguinte: eu gerencio pessoas há mais de 30 anos e eu nunca tive tanta dificuldade de gerenciar gente como eu estou tendo nos anos recentes. E se você fala assim: por que, Carramate? Porque eu acho que essa gurizada, Esgoto, eles são muito reféns das redes. E às vezes eu tenho a curiosidade de, no meio das entrevistas, quando eu estou contratando 1 ou 2 RTVs, eu falo para os caras: qual foi o último livro que você leu? E o cara não sabe, Esgoda, o cara patina. Porque eles estão tão dependentes desse negócio aqui que eles esquecem que tem uma coisa que se chama livros. E eu acho que você não pode ser refém das redes, da internet. Você precisa ler. Você precisa ler livros. De qualquer jeito, quer ler livro de autoajuda, leia. Quer ler romance, leia romance, não tem problema. Mas não se restrinja ao que as redes e o que a internet te entrega, que embora pareça muito vasto, não é suficiente.
E para terminar, e não me alongar muito no recado para a gurizada, eu vou repetir o que eu já te falei agora há pouco. O seu José Fernandes, que era o meu avô, meu pai, eles diziam para mim: filhão, acorda cedo, todo dia, toma banho, faz a barba, monta no teu carro, se for muito cedo, liga o farol, mas vai trabalhar e vai trabalhar todo dia, porque para você ter sucesso, você tem que controlar de perto o que você faz. Não tem como ter sucesso controlando o que você faz de longe. Você tem que estar perto. E essa lição eu aprendi com o meu pai e com o meu avô, pessoas muito simples, muito humildes, e com meu irmão também, que foi também muito mentor aí da minha formação pessoal. E é isso que eu queria lhe deixar de recado para a gurizada. Se empenhem, estudem, trabalhem e não sejam reféns do que a internet te entrega, porque isso aí é pouco. Pô, Carmate, obrigado, cara. E eu fico assim muito feliz de escutar isso, sabe? Porque hoje eu terminei esse treinamento aqui com a Produtécnica e eu falei para eles: olha, moçada, de tudo que eu falei hoje aqui, se você quiser gravar só uma coisa, grave só uma, cara. Estude, meu amigo. Estude, porque o conhecimento é que vai fazer com que você seja diferente, seja recebido pelo agricultor e seja preterido pelo seu cliente. É o quanto você tem de conhecimento, né? Hoje, se a gente tem uma doença mais séria, que eu espero que não tenhamos, e a gente tiver dinheiro em caixa, o lugar que você vai se tratar é no Einstein e no Sírio-Libanês, que é onde estão os melhores, porque estudaram mais, cara. Isso é a coisa mais natural e mais normal, né? 100%, 100% de acordo. Aos melhores, né? Aos melhores o melhor, né, cara? É assim. Carmate, queria te agradecer assim de coração aí essa entrevista, esse bate-papo nosso, cara. Eu aprendi tanta coisa no dia de hoje aí com você, meu irmão, que você não faz ideia. Então, o que eu aprendo com 63 anos de idade ainda é algo absurdo. E hoje você me mostrou tanta coisa diferente, cara, né? Que me fez essa hora aqui às 8 horas da noite, porque a gente está gravando isso aqui, moçada. Isso aqui vai ao ar uma quinta-feira, mas a gente está gravando. E eu, depois de um dia inteiro de treinamento aqui, eu tô aqui conversando com você, que também teve um dia inteiro de trabalho, e a gente teve uma conversa fantástica que eu pude aprender muita coisa aqui. Então, queria te agradecer de coração pela essa oportunidade que você deu a mim e ao Agrocanal LFZ Consultoria da gente poder estar conversando aqui. Muito obrigado, parceiro. Eu agradeço de coração. Prazer enorme, Goda. Eu sou eu que agradeço. Obrigado mesmo. E parabéns pelo teu trabalho. Brilhante. Vamos lá, um abraço. Moçada, muito obrigado, né, por essa audiência aí, deixe seu joinha aí, né, e vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Te inscreve aí no meu Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta de vendas, que gosta de marketing e que gosta do agronegócio. Grande abraço, obrigado, Carramate.